Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ismael. No vídeo de hoje nós vamos revisar Mr. Hops Playhouse, a saga completa. Lembrando que eu irei fazer a saga na ordem cronológica e não na ordem de lançamento. A ordem cronológica é a ordem dos acontecimentos. A ordem correta dos acontecimentos. Pois então, vamos lá. Bom, primeiramente a nossa história começa em Mr. Hops Playhouse 2, onde temos a Esther como protagonista, que é a avó da Ruby, e também que tem a parte que ela é a primeira a ganhar o Mr. Hops, e depois acontecem os acontecimentos do segundo jogo, aonde ela no segundo capítulo. Na verdade, esqueci de falar um negócio. No primeiro capítulo, a gente vai brincar de esconde-esconde com a Molly e o Isaac. E também nós vamos para a biblioteca e deixamos o Mr. Hops em uma mesinha perto do elevador. E assim que a gente terminar de brincar, nós vamos buscá-lo. Mas tem uma parte no Mr. Hops Playhouse clássico que não foi pro remake, que é a parte que uma sombra aparece. Hoje já sabemos quem é e como ela surgiu. Isabelle. E no segundo capítulo, Esther começa a escutar uma música vinda da cozinha. Ela encontra o Mr. Hops na cozinha, mas Miss Beverly acaba a encontrando também. E depois ela tem um pesadelo onde ela tem que encontrar 6 medalhões. Mas no final era só um sonho. E depois ela se pergunta por que aqueles símbolos aparecem sempre para ela. E ela acusa a Molly de ter colocado o Mr. Hops na cozinha à noite. Mas aí a Molly diz que não pode ter sido ela, porque por que ela iria pegar o Mr. Hops se ela já tem a Miss Bull? E bom, daí no segundo. E daí a Esther e Molly acabam brigando. Mas daí Molly vai embora, muito brava. Mas Isaac fala para a Esther que ela deveria se desculpar com a Molly. E Esther acaba concordando com Isaac. E bom, realmente ela vai fazer isso. Porém ela não consegue encontrar Molly. Ela vai até a biblioteca perguntar a Billy sobre Molly. E ele fala que só vai contar se conseguimos a bola dele, que foi confiscada pela Miss Beverly, a chefe do orfanato. Mas Esther diz que não quer ir lá, pois aquela parte é restrita para os órfãos. Mas aí ele fala que com certeza ela não queria saber onde estava Molly. Então ela concorda. Então ele decide. Ela decide ir. E ela consegue achar uma chave no quarto da Miss Beverly. Na verdade, aonde a Miss Beverly está. Mas quando ela entra na despensa e vai lá, não. Ela não acredita no que viu. Um braço saindo do armário tentando agarrá-la. Ela até tenta se convencer de que aquilo era só um sonho.
e que só precisava dormir um pouco. Mas aquilo era real. E bom, depois ela entrega a bola para o Billy, mas ele fala que não tinha certeza se Molly estava lá. Mas ele diz que por seus conhecimentos, Molly estava na ala leste do orfanato. Mas Esther, apesar de não ficar muito contente, vai até lá. E só encontra Miss Bull em um lugar, em uma cabeceira sozinha. E essa se pergunta o que ela estava fazendo sozinha ali. E na volta para Isaac, ela encontra Dee, a novata do orfanato, e pergunta se ela havia visto a Molly. Mas Dee começa a falar que estava escutando murmúrios pelos corredores e diz que um mal estava por lá. Esther fica meio assustada. E depois ela vai até Isaac e percebe que ele também sumiu. E uma das governantas do orfanato, fala que Molly e Isaac estavam escondidos em algum lugar. E que quando eles fossem encontrados, eles seriam punidos. E ela fala para que Esther vá para a cama e não se preocupe. E assim que ela volta para a cama, ela tem outro pesadelo. Dessa vez ela tendo que passar por um corredor e colocar vasos, enquanto tem cabeças que descem e ela tem que ficar parada para que não seja pega. Porém, assim que ela consegue, ela encontra outro corredor e tendo que passar por aquele corredor mais vezes, até chegar um momento que ela encontra a sombra dos 3 bonecos. E depois de um tempo, ela acorda, escutando as vozes de Isaac e Molly, pedindo para que os ajudassem a sair. Quando ela chega aonde eles estão trancados, eles falam que a Miss Beverly os trancou ali e que a chave estava no quarto dela. E depois a Esther vai lá para pegar a chave e volta. Mas quando ela vai para a saída da biblioteca, um monstro aparece. E depois percebe que tem que correr, né? E depois ela pode voltar e começa a pensar que Molly estava certa e que ela estava enlouquecendo. Porém, a Molly estava errada. E assim que ela consegue destrancar a sala, podemos ver que seus amigos foram pegos. E que Miss Beverly fechou a porta e decide colocar Esther no porão. E daí começamos a jogar no porão.
Esther tenta sigilar e encontra Mr. Hops andando por um corredor. E ela começa a perguntar se ainda estava sonhando. Mas mesmo assim, não é um sonho. E ela consegue sair do porão, mas no caminho o elevador para e entende por que aquele elevador estava parado já tem um tempo. Então decide que tem que escalar. Mas ela até tem uma dificuldade. Mas assim que ela consegue, ela vai voltar pro quarto. Mas aí uma mão começa a quebrar o chão, tentando pegá-la. E ela até consegue escapar. Escuta a voz de Dee falando para que encontrasse na biblioteca, pois ela sabia exatamente o que fazer. E depois ela vai buscar os itens que Dee pede para que pegue. Porém, ela viu que agora os brinquedos estavam andando pelos corredores. E percebeu que não iria ser uma tarefa nem um pouco fácil. E após conseguir pegar todos os itens, quando ela volta, percebe que estava sendo enganada. Que Dee era a Dee era a sombra que passou por todo esse tempo. E depois ela vai parar numa casa. E não qualquer casa, e sim a casa que se passa Mr. Hops Playhouse 1. Calma que eu ainda vou falar nisso. Que eu ainda vou falar no próximo vídeo. E depois de um certo tempo, ela consegue sair. Mas na verdade, ela pegou as chaves para ir para a cozinha e vê a data: 18 de abril de 2019. E ela fica confusa e diz que aquilo não estava certo. Ela sai da cozinha e vê a sombra, dizendo: siga-me. Ela segue a sombra enquanto fala: isso é tudo um sonho, não é? Acorde, Esther. Você é perfeita. Mas Esther, já irritada, grita: o que você quer de mim? E depois ela consegue ir para um corredor e a mão de Mr. Hops a segura. Enquanto Isabela fala que a quer e diz a tão famosa frase do jogo: se entregue para nós. E depois ela volta pro quarto. E nessa parte podem ocorrer dois finais. Um onde Esther tem que correr da entidade, que é o final ruim. E outro onde, se Esther tiver encontrado todos os medalhões, ela vai desbloquear o final bom. Ou o final verdadeiro. E continuando, ela vai para o submundo. E após
conseguir passar por várias partes. Ao chegar em um corredor e ver uma sombra indo em sua direção, o colar de seu pescoço começa a brilhar e faz uma explosão de luz. E aí vocês perguntam o que aconteceu. Não estava entendendo mais nada. Mas decide continuar. Até que ela chega em uma certa área e também encontrou todos os órfãos e os funcionários cobertos por sombras. E no topo de um pilar estava Molly e Isaac, seus melhores amigos. E ela diz: Molly e Isaac estão todos aqui. Mas aí 3 cabeças dos bonecos surgem, falando a frase: se entregue para nós. E após uma batalha, Esther consegue derrotar os bonecos. E após isso, ela derrota a entidade e tudo volta ao normal. Molly se pergunta o que aconteceu, mas Esther fala: não importa, está tudo bem, vamos brincar de esconde-esconde? Isaac fala que quer, e Molly fala: sim, mas eu conto dessa vez. E pergunta: de onde você tirou esse colar? E daí vamos para uma imagem com um rádio tocando uma música, enquanto ela estava sentada em uma cadeira, já idosa. Mas, pelo visto, a história não acabou. E bom, pessoal, esse foi o nosso resumo de Mr. Hops Playhouse 2. Se esse vídeo bater 100 likes ou mais, eu faço um vídeo resumindo a história do primeiro jogo na ordem cronológica. E é isso, tchau. Sou Ismael SMG e falou!